Fala galera, Diego chegando aqui no MMA na Veia, em parceria com o Estúdio Rino, para falar sobre Charles do Bronx, o brasileiro que até o momento não tem luta marcada, mas pode estar pintando aí um próximo oponente para ele, e a gente vai falar sobre isso. Convido a todos a se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo, acionar o sininho de notificações para ter todas as informações do MMA aqui no nosso canal. Gurizada, no último final de semana, sábado, no UFC 305, a gente teve uma luta muito importante e válida pela divisão peso leve, quando colocou frente a frente Matteo Gamrot contra Dan Hooker. Foi a melhor luta da noite, uma luta excelente. Nós tínhamos um grappler de um lado, que era Matteo Gamrot, contra um striker de outro, que era o Dan Hooker. A luta foi muito equilibrada, de muita trocação, de muita luta de solo, e o Dan Hooker levou a melhor, surpreendeu a todos, era o azarão nessa luta, e ele conseguiu vencer e fez uma grande apresentação, uma grande performance, e essa vitória fez com que ele pulasse da 11ª colocação para a 5ª posição. Ele roubou a posição do Matteo Gamrot na divisão peso leve. Quer dizer, uma divisão que está embolada, até porque o campeão Islam Makhachev quebrou a mão, então não tem previsão de retorno. Esperava-se que ele retornaria em outubro para enfrentar o Arman Tsarukyan, que está ali aguardando para lutar pelo título, pois essa lesão na mão, que deve fazer com que ele passe por um procedimento cirúrgico, deve adiar bastante o retorno do campeão Islam Makhachev. Então existe uma forte especulação de que o cinturão da divisão peso leve seja colocado também um título interino nessa disputa. Então o Arman Tsarukyan enfrentaria um outro adversário. Não se sabe ainda quem será esse próximo adversário. Especulava-se que seria o próprio Matteo Gamrot. Se o Matteo Gamrot vencesse o Dan Hooker no final de semana passado, ele provavelmente se credenciaria a enfrentar o Arman Tsarukyan como possível disputa de título interino dessa divisão. Pois não aconteceu, deu o Dan Hooker, surpreendeu, venceu, pulou para a 5ª colocação, e ele falou o seguinte após a luta, após vencer esse grande duelo no UFC 305. Ele disse assim: "Eu não sei o que vem a seguir. Eles querem Charles. Essa é uma boa luta. Tem um monte de coisas legais que eu posso fazer. Esse é um esporte tão selvagem e veremos como isso acontece. Não estou nem aí. Vou percorrer o caminho mais difícil que puder até o título." Então, quer dizer, o Dan Hooker está aberto a enfrentar quem vier. E se fala muito que o próximo adversário do Dan Hooker pode ser Charles do Bronx. Ele só tem 3 caras à frente dele que o separam de Arman Tsarukyan: Charles do Bronx, Dustin Poirier e Justin Gaethje. Quer dizer, desses 3 aí, o que tem mais chance de enfrentar o Dan Hooker é justamente o Charles do Bronx, porque o Justin Gaethje vem de uma derrota acachapante para o Max Holloway. O Dustin Poirier chegou a cogitar aposentadoria após perder para o atual campeão Islam Makhachev, e o Charles está meio que ali esperando uma oportunidade. E essa oportunidade de enfrentar o Dan Hooker pode fazer com que uma vitória sobre o Dan Hooker o coloque como o próximo desafiante ao cinturão interino contra o Arman Tsarukyan. Então as coisas estão se encaminhando por esse lado. Dan Hooker versus Charles do Bronx, o vencedor, caso de fato Islam Makhachev demore para retornar, caso de fato o UFC determine e decida por colocar um cinturão interino em disputa, nós possamos ver o campeão de Dan Hooker contra Charles do Bronx, contra Arman Tsarukyan, e o brasileiro podendo ficar a uma luta de voltar a disputar um título, mesmo que esse título seja interino. Fico por aqui, tamo junto, os...